Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. Como que a gente controla as nossas emoções financeiras e não cai em armadilhas? E como que a gente faz isso em casa, ali, com a nossa família, discutindo esse assunto com os nossos parceiros, até com os nossos filhos? O Tiago Godoy, que é o principal executivo de educação financeira da Rico, plataforma de investimentos da XP, fala exatamente sobre esses dilemas no seu novo livro, que inclusive quem está vendo a gente por vídeo tá aqui, Emoções Financeiras, o livro do Tiago. E eu sou a Natália Largue, tô aqui com a Ana Leone. Oi, pessoal. Com a Nayara Bertão. Oi, gente. E, claro, recebendo o próprio Tiago para falar desse assunto. Obrigada por ter vindo, Tiago. Prazer estar aqui com você, Nath, Nay e Ana, amiga de NNA. longa data. É o NNA. É. Power Trio, né? que privilégio estar aqui com vocês. Obrigado demais pelo convite. Bom, primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quando a gente traz um convidado aqui, né, meninas? A gente geralmente pede para esse convidado se apresentar um pouco, contar pra gente um pouco da sua trajetória, né? Você tem uma base bem sólida ali de seguidores nas redes sociais, tá muito presente nas redes sociais, no perfil. E até falar, você esqueceu de Arroba- apresentá-lo como influenciador, então, né? Calma. Tudo na sua hora, né? Acabou que faz muita coisa. É o @papai financeiro, não é isso? Tá Isso. certo? Que eu sigo há mó tempão, inclusive. Queria te perguntar um pouquinho dessa trajetória para você se apresentar aqui para quem tá ouvindo a gente, não te conhece ainda, porque vai conhecer agora, vai seguir, inclusive. Então, conta um pouquinho como é que você começou com isso, como é que é essa questão da sua presença digital, e aí os caminhos que te levaram até a gente chegar aqui no Emoções Financeiras. Legal. É interessante porque eu não trabalhava no mercado financeiro e virei educador financeiro, que é um caminho mais natural, né, das pessoas. Apesar de eu ter me formado em administração, eu sempre trabalhei com educação, desde a época da faculdade. Eu era professor de inglês. Olha só. E aí me formei, estava meio perdido nessa época, não sabia se eu ia... Na época, em administração lá na Federal de Juiz de Fora, meus amigos ou faziam um concurso público ou iam para trainee de empresa, eu não queria nenhuma das duas coisas. Você fez o FJF, Fiz o então? FJF, É mole. Eu morei em ADM. Juiz de Fora um ano. É mesmo? Fazendo Legal, pré-vestibular. Eu Bom, sou de Juiz de Nay, Fora, vamos que originalmente. agora eles vão falar, É, né? agora É a fofoca aqui acabou do aqui. Você é Juiz de, de Fora. você é de Juiz de Não, Fora? mas calma, eu só Peraí. nasci. Você Só nasceu em Juiz de Fora? minha mãe foi lá. Gente, vocês Nossa, acreditam que na minha a pessoa carteira de fala identidade de- está mineira? Então, você é carioca do Brejo Eu com sou mais carioca do sotaque Brejo, de exatamente. Gente, ela nunca revelou isso, é inédito aqui. Gente, Gente, eu tô chocada que eu nunca breaking falei news. isso. Não, Eu sou mineira. Pra mim, assim, é a carioquice. Caraca, sou mineira, É. vocês não É. percebem? Gente, Pô, não dá pra perceber. Uai. Mas então, voltando pra UFJF. Tava meio perdido lá na UFJF. Tava, cara. Ou era concurso, ou era trainee lá na época da administração. Eu não queria nenhuma das duas coisas. Era professor de inglês, mas, sei lá, até apareceu uma oportunidade para montar lá uma franquia da Wizard, que eu era professor da Wizard também. E da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos. Mas eu não queria, tava lá, aquela coisa, indecisão, muito novo também. Aí fui para os Estados Unidos trabalhar num projeto de educação na parte de captação de recursos. E, cara, foi o pior trabalho da minha vida. Que bom. Eu tava aqui esperando. Nossa, mudou minha vida. nas- Experiência Foi maravilhosa. demais. No Foi começo- em Nova York, não foi? Cara, foi em Nova York. Eu vi esses dias, você fez um vídeo, né? Falando, sim. você panfletava. Cara, eu fiz um vídeo porque eu fiquei emocionado, que eu fui agora lá, a gente foi fazer um ciclo de palestras, eu e a Isabela, minha esposa, né? Que já E esteve aqui com a já- gente, lembrando já que tem um voltar. episódio muito bom com a Isabela Camargo também, que é sobre o tempo. Mara, ela ama vocês. Quando eu falei que eu vim aqui, ela não, não beijo. E, cara, eu fiquei emocionado porque a gente foi fazer um ciclo de palestras lá e eu lancei meu livro lá. E a gente tava andando na Times Square, eu e a Isabela, depois de participar lá desse podcast lá na Times Square, caraca, Isabela, eu há 15 anos, eu tava aqui nessa rua trabalhando, captando pessoas para serem sponsors, né, padrinhos do projeto de educação e tal. E, pô, é legal, né, voltar assim com outra fase da vida, outra coisa. Ela, cara, faz um vídeo. Faz um vídeo, né, que a Isabela é super comunicadora, né, faz um vídeo, conta essa história. Eu contei a história. E foi assim, pra mim foi uma virada de chave aquilo, sabe? Uma primeira virada de chave, porque eu tava perdido. Fui pra lá, encarei frio, sabe? Muito frio, neve. As pessoas eram muito hostis comigo no começo. Então foi o pior emprego, porque eu quase apanhei, passava frio na rua. Que Não, passar maravilha. frio já pra mim já ia desistir aí. Cara, horrível, assim.
Sabe quando tá frio, quando você sai, tá frio, mas quando você fica 1 hora, parece que triplica o frio. É uma coisa absurda. Como é que eles aguentam aquilo, cara? Bom, mas Deus, assim, eu acabei conseguindo lá o trabalho, consegui ir bem, consegui entender as pessoas, na verdade. Foi um laboratório de gente aquilo ali pra mim. Comecei a entender as pessoas, como é que elas estariam dispostas a se tornarem apoiadores do projeto. E aí, quando eu voltei, passou um tempo, eu voltei pro Brasil e continuei trabalhando com isso, porque nessa época não tinha quem trabalhasse muito com essa área de captação de recursos para educação. Aí eu fui fazer outras coisas, né? Morei no Rio um tempo. Morei Olha lá, só. Pronto, aí agora... em Laranjeiras. Agora a gente pode ir Sou mega mesmo. sobrando. Trabalhava em A Laranjeiras. hora que ele vier para São Paulo, interior, aí a gente... Interior é com vocês. Com a gente. Aí fui trabalhar com educação, com ensino de tecnologia num projeto legal, chama Recode, existe até hoje. Está presente em 16 países, se eu não me engano, na América Latina. A gente abriu escritório na Europa, bem legal. Bom, vou acelerar um pouco aqui, senão eu vou ficar contando minha vida inteira, né? Mas eu fui cair na educação financeira quando lá atrás eu estava no Rio, eu ganhei um prêmio de captação de recursos. Aí meu nome ficou um pouco em evidência na época. Aí a pessoa que estava aqui selecionando uma pessoa para liderar a parte de captação de recursos, desenvolvimento institucional e projetos da Associação de Educação Financeira do Brasil, me chamou, me convocou para a seleção e eu vim para São Paulo fazer o processo seletivo, a Silvia Moraes, na época. Sim. Uhum. E aí eu entrei, eu fui selecionado, então eu entrei aí nesse projeto, isso tem 10 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de educação financeira. Olha só que legal. Inclusive a Ana Leone, desde o início, era conselheira nossa lá pela Ambima. Uhum. A Ambima é uma das apoiadoras do projeto. Foi quando eu conheci a Ana. Tem 10 anos que eu te 10 conheço, anos, Ana. bastante. Uma década, Eu né? era uma criança. Você tá mais né? jovem. Uma coisa assim, impressionante como passa o tempo. Mas Impressionante. era muito bacana. E eu acho que lá naquela época a gente tinha esse desafio, né? Como conseguir captar recursos. Porque esse era o desafio da EF. Era uma política pública, mas que cabia à iniciativa privada buscar recursos para financiar os projetos. E eram projetos bem ambiciosos, né? Sim. Que era o projeto de educação financeira nas escolas, era um projeto de educação financeira voltado para as mulheres beneficiárias do Bolsa Família e para Nossa, os que legal. aposentados do INSS. Então, era quase o Brasil todo, né? Basicamente. Foi assim, uma escola aquilo ali, né? Porque eu fiquei 6 anos nesse projeto e a gente fez análise de impacto, implementamos nas escolas, ensino fundamental e ensino médio, fizemos análise de impacto com o grupo controle e tratamento, junto com o Banco Mundial, junto com o BID. Esses projetos todos foram avaliados. A gente rodou o Brasil mesmo para tanto implementar quanto avaliar. E eu mergulhei nesse assunto, assim. Foi uma escola e eu vi que era uma coisa que mudava as pessoas, sabe? Confesso que eu era meio descrente na época, assim. A educação financeira pra gente que tem pouca renda, não sei se funciona isso. E funciona. Acho lá que até hoje. funciona mais. Funciona né? até mais. O impacto é bem maior. E Que aí- qualquer impacto pequeno que seja faz muita diferença, né? justamente. Acho que esse é o ponto. E aí, como que você começou a você entrar nessa Legal. linha de frente? Porque o que você contou agora, por enquanto, é que você estava ali nos bastidores, né? Ajudando na captação de recursos. E aí, você se interessou pelo assunto e tal. Super. Como que você começou a pensar nisso de forma que, eu posso criar algo a partir daqui, eu posso criar conteúdo e chegar até, por exemplo, a escrever um livro sobre o tema? Pois é. Isso é interessante como é que a gente vai mudando, né? As coisas vão acontecendo. A gente, às vezes, nem olha para uma coisa que acaba aparecendo pra gente. Eu não pensava em fazer conteúdo nesse assunto. Ficava nessa parte de projetos, de articulação. Adorava isso, né? Apresentava o projeto ali, falava com os investidores. Eu gostava muito dessa parte. Mas aí, quando eu fui fazer mestrado, antes de sair da EF, nos últimos... No final ali, eu entrei na GV para fazer um mestrado e me conectei com 400 pessoas endividadas no Brasil. Parceria que a gente fez com o Serasa. Eles abriram as portas, eu pesquisei essas 400 pessoas endividadas. E aí aquilo bateu uma coisa pra mim assim, cara, é um mundo de gente que não tá sabendo lidar com o dinheiro e não é pela questão da renda apenas. É pela questão de não saber lidar com aquilo, cara, que é uma renda, a pessoa poderia viver bem, não tá conseguindo viver bem com isso. Aquilo abriu uma outra chave pra mim. E aí quando eu fui pra XP, em janeiro de 2020, a gente estava montando a XP Educação, né, refazendo a XP Educação, montamos a Xpeed. Aí a pessoa que me contratou, a Isabela Matar, na época falou, cara,
produz conteúdo na internet, vamos fazer curso com você, você fala bem, você entende desse assunto, vamos fazer curso online? Eu falei, vamos, então, beleza. Aí eu comecei a fazer, tem 3 anos e pouco. Aí eu montei o Instagram, na época era Psi Financeiro, que eu falava de psicologia do dinheiro, né? Eu adoro esse assunto, psicologia do dinheiro. É isso que eu ia falar. Nessa época você já gostava desse assunto mais psicológico, né? Muito, Nai, porque... O viés comportamental. Porque eu vi isso no mestrado, eu vi que era questão de crença, era questão de como é que você usa o recurso que você tem, independentemente de quanto que ele seja. Então, comportamento que reflete crença, eu comecei a ver isso nessa época. Só que aí o Psi Financeiro, eu ficava com medo do conselho de psicologia atrás de mim, porque eu não sou psicólogo, né? Pronto, já ia arrumar um B.O. Vão derrubar minha página, que Exato. Psi Financeiro, eu não sou psicólogo. Aí eu já queria mudar o nome, mas eu não achava um nome legal. E aí a Isabela fez o teste de gravidez, eu não tô grávida. Eu falei, olha, que legal, você é pai, cara. Aí nessa mesma época, assim, esses mesmos dias, assim, a gente viu um vídeo do Pianger, sabe? Sim. É um cara que fala de paternidade, brilhante. E aí eu falei, cara, esse cara é legal. Eu comecei a ver os vídeos dele. Aí eu falei, pô, vou começar a falar mais de paternidade e de finanças. Aí virou Papai Financeiro. Tem poucos homens, né, que falam sobre isso de uma maneira legal. Porque eu assim, tô estudando isso, naturalmente, né? Tô lendo os livros, alguns livros legais, de disciplina positiva, paternidade como um todo. E sigo vários caras que falam, alguns, né? Não são tantos. E, bom, naturalmente virou um assunto que eu me aproximei mais. E aí o livro, ele também tem essa abordagem para a família, sabe? Pega muito a parte emocional, da inteligência emocional, mas pega muita coisa da família, porque que é onde a gente aprende. Querendo ou não, a gente aprende na família. A gente replica padrões dos nossos pais. Totalmente. Ô, Thiago, a gente fala muito aqui da questão do tabu de você falar de dinheiro, né? Porque, por exemplo, a gente já fez inúmeros episódios, né, meninas? Que a gente contou o caso ali de gente, da dificuldade que a pessoa tem de falar de dinheiro, inclusive com seu companheiro, com seu cônjuge, com a pessoa que vive com você e tudo mais. Queria entender, assim, do seu ponto de vista, né? Que vem acompanhando isso. Escreveu, acho que em parte, muito guiado por isso, né? Como você falou, começou a pesquisar a partir da paternidade e tal. Você acha que ainda é um tabu, que a gente ainda tem dificuldade de tratar desse assunto, ainda que em família, por exemplo? Você acha que ainda tem essa resistência? Ou que a gente tá caminhando ali, já chegando num ponto bacana, legal, de conversar sobre esse tema dentro de casa, né? Quer completar? Só emendar uma outra pergunta relacionada a isso. Quais os temas, né, que são mais tabus dentro de casa? Assim, se tem alguns que já são mais dados e outros mais difíceis. Esses dias eu ouvi uma história de um cara que tinha sido demitido, não teve coragem de contar pra mulher. Gente, se arrumava todo santo dia, saía 8 horas da manhã e voltava 5 da tarde. Eu conheço uma pessoa que ficou meses fazendo isso. Gente, mas aí um seguro-desemprego acaba, um FGTS acaba, que faz, né? E aí, como é que fica? Mas às vezes a pessoa tem até grana para se manter, mas a dificuldade não é o dinheiro para se manter, é a dificuldade de conversar sobre isso. A família, porque perder o emprego é uma derrota, né? Você se sente rejeitado, preterido. Então, eu acho que traz cargas de emoção grande, que a dificuldade é você lidar com a frustração da derrota, né? Porque o dinheiro pode ter. E essa pessoa que eu conheço era muito rica, inclusive. Olha só. E aí, Thiago, quais que foram as suas percepções? Cara, eu diria que a gente tem dois grandes tabus, assim. Tem vários tabus, mas tem 2 grandes tabus, que é dinheiro e morte. Ponto. Inclusive falamos... Tema dos últimos episódios. Falamos duplo tabu, né? Duplo tabu, são os 2. Assim, todos vamos ter que lidar com os 2, né? Durante a vida. Eu não falo de morte, eu falo de dinheiro. Eu tenho muita história, assim, é um grande tabu seríssimo, cara. Eu tenho cada história nesse livro, assim, e vou contar uma, tá? Pra até exemplificar essa coisa do orgulho, muito assim, do orgulho, do ego, né? Uma das histórias é a seguinte: um casal de médicos, na época 36 anos os dois, renda bem alta, ela tinha uma renda de mais de 30 mil e ele tinha uma renda de mais de 70 mil. Meu Então Deus. faz a soma, né? Estavam devendo IPTU, não sabiam quanto que estavam devendo de IPTU. Olha só. Ele tinha feito dois empréstimos, ela não sabia direito o valor, e ela estava desesperada, escreveu uma mensagem para mim, desesperada, querendo uma consultoria e tudo mais. Beleza, vamos lá. Se eu puder usar a história de vocês no meu livro, eu faço a consultoria pro bono para vocês. Beleza.
E olha, assim, é surpreendente, porque ela sabia que eles tinham um problema, né? Ela não sabia como resolver, estava desesperada, queria fazer o negócio arrumar. Fizemos o primeiro Zoom lá. Ela lá, tipo... Caderninho na mão, bora lá. Ele assim, beleza, não fingindo que tá resolvendo alguma coisa ali, sabe? Tipo, chegou atrasado. Não é comigo. Isso não é comigo. Isso aqui é uma coisa que ela arrumou. Isso aqui é uma coisa que ela arrumou. Coisa que ela arrumou aí pra mim. Tá viajando. Ele não falava isso, mas a cara dele era essa. Sei, body language é o que mais diz, né? Era horrível, assim. E aí ele não falava, ele não abria. Só que eu começava a investigar e pedia planilha, né? Tá bom, toma essa planilha, preencham pra mim. E ela em cima dele. E aí voltaram com a planilha uma semana depois. Ela toda errada também, tá? E ela sabia que ela estava errada. Mas várias pelo coisas. Menos tinha várias coisas. Admitido. Ela não sabia quanto que entrava de consultório, misturava o consultório com a vida pessoal. Não sabia quanto que entrava, não sabia quanto saía. Pagava a conta do cartão de crédito dela, do consultório. Aí tinha uma sócia no consultório que usava uma parte. Bagunça, cara. E ele... moto Harley, carro blindado. Ele gastava R$3.500 de lavanderia, as camisas dele gravadas. Sempre conto essa, porque pra mim, hoje me choca toda vez que eu falo o mesmo número. Fazia churrasco todo fim de semana. Todo fim de semana churrasco pros amigos na varanda gourmet. Carne de boi japonês, vinho, faz as contas. Assim. Vidão, cara. E não sabia quanto estava devendo de IPTU. Aí na hora que eu cheguei no dízimo, cara, foi engraçado. Gente, nada contra Deus. Deus é bom demais. Mas é melhor ficar devendo Deus um pouquinho do que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo. Vocês estão devendo, vocês nem sabem quanto. Parcelamento do imóvel, R$12.000 de parcela. Tudo enrolado, cara. Tudo enrolado. Bom, resumindo uma história longa, para exemplificar, cada consultoria cada dia era um suplício, porque ela queria... ela ficava ali e ele, nada comigo, vai dar tudo certo, né? Ela empenhada e ele fingindo que não era um problema. Não era com ele, fingindo que ele ia conseguir. Tipo, ele falava, mas ele falava assim, sendo educado comigo, claro, mas tipo, o mínimo possível pra não se expor, né? Não se expor, vergonha. Tipo, um cara falando de dinheiro comigo, com a minha mulher, né? Como é que vai entrar na minha privacidade, isso, né? Assim? Calma aí. É a maior das intimidades, né? É a maior das intimidades. E aí, cara, sei que depois lá da quarta conversa, ela me liga desesperada, assim, chorando, porque caiu a ficha nela. A gente conversou muitas coisas, ela falava muito, e ela, ao falar, ia descobrindo as coisas ali, né? E aí esse cara, ele tava com dinheiro, mas ele não conseguia admitir que ele tinha um problema. Uhum. E o problema era muito mais com ele do que com ela. Eu senti que ela tava, assim, no limite, sabe? Que ela tava quase, assim, pra terminar aquele... 2 filhos, ela tinha ficado grávida antes da pandemia, tinha tido filho antes da pandemia, eu já tinha parado de trabalhar, e médico para de trabalhar, para de receber, né? Uhum. Então já tinha reduzido uma boa parte da renda. Quando entrou a pandemia, ele, que é radiologista, não estava na linha de frente, caiu 80% do trabalho dele, caiu 80% da renda dele. E aí eles saíram de uma renda altíssima para uma renda ainda muito boa, né? Mas bem inferior. Só que não ajustaram. Uhum. Vai passar essa pandemia, vai passar. Ela engravidou de novo. E aí você imagina, escalaram os custos, reduziu a renda. Eles não olharam para aquilo e falaram, vamos encarar isso, vamos fazer a engenharia simples financeira. E onde está o problema? No ego dele. Uhum. Na necessidade de ser valorizado pelo pai. E às vezes é difícil julgar, né? Claro. Assim, porque por mais que seja uma coisa que objetivamente está trazendo um problema, é uma outra questão que precisa ser tratada, né? Aí é muito mais uma questão interna, né? A pessoa tem que se dispor a mudar do que externa, né? Não, e eu ia falar justamente aquilo que você estava falando no começo, né, Thiago, da nossa conversa, porque é uma família de alta renda, ou seja, quando a gente pensa em, tem problemas financeiros, logo nos vem à mente o que é uma família que vive apertada, que vive ali com um orçamento muito enxuto, então tende a ter mais problemas, ser mais desorganizada, porque tem que tirar dali para cobrir aqui, e não é o caso. Então, assim, eles passaram por maus bocados, mas, por exemplo, se eles tivessem tido uma organização financeira antes, né, de passarem por
por todas essas turbulências, eles estariam mais ou menos preparados para enfrentar aquilo, porque era uma família que tinha totais condições de ter ali um colchão, né? Total. E você vê assim, né? Para a renda que eles tinham, nem é a questão só de ter uma reserva para o imprevisto e de, pelo menos, quitar as contas, né? Que é um absurdo. Assim, não dá para julgar, mas olha o nível, né? Por isso que eu sempre falo dessa história, justamente porque tem uma renda muito alta. Mas o ponto é o quanto que eles não estão pensando no futuro. Porque com uma renda dessas, se você fizer um esforço vivendo muito bem, eles poderiam viver com metade daquela renda e viver muito bem. Eles ficariam ali com uma reserva em 10 anos, os dois juntos, fazendo uma conta rápida aqui, em 10, 15 anos eles já teriam uma grana para uma renda passiva robusta, muito boa. Mas é curioso, né? Porque assim, as pessoas confundem muito renda com patrimônio. Assim, o que a gente vê é que as pessoas têm assim um foco na renda, e aí quando esse fluxo está entrando, as pessoas elas ficam mais à vontade de exacerbar os gastos, e depois para recuar é muito difícil. Não sei se vocês assistiram a série que está no Netflix agora, Como Ficar Rico. Sim. Eu assisti, assim, e até escrevi esses dias no Valor sobre isso. Essencialmente ali é falta de diálogo em todos os personagens. Tem personagens bem-sucedidos financeiramente, tem aqueles que estão mais apertados, mas claramente o que falta ali é um diálogo, uma abertura. E essas questões emocionais, elas estão presentes em todos os personagens da série. Uma coisa impressionante. É impressionante, né? E essa coisa de casal, eu gosto muito de falar de casal, porque se não tem alinhamento, vai dar problema em algum momento. Esse casal, por exemplo, o cara não consegue identificar que tem um problema ali. E ela desesperada tentando convencer ele que tem um problema ali. Se ele não resolve isso, e claro, a questão com o pai dele é uma coisa mais complexa, mas é basicamente você olhar para uma situação objetiva que é, pô, tem uma renda muito boa, por que eu tô empatando nela? Não, e o médico tem isso, né? Ah, eu faço plantão, eu vou... Tá, beleza, com 60 anos de idade, eu vejo isso, o cara com 60, 70 anos de idade, tendo que trabalhar pra caramba, porque ele botou lá em cima e não quer descer, né? Não, ninguém gosta de perder padrão de vida, né? Se eu fosse planejadora financeira, eu só trabalharia com médicos. Porque, assim, um baita, eu ia ser nichada completamente. Gente, já fica a dica aí, viu? Os planejadores financeiros que estão nos ouvindo, porque eles têm isso, eles sabem muito trabalhar, eles dedicam muito tempo à profissão, eles acabam não tendo tempo para olhar esses desperdícios e o crescimento paulatino de estilo de vida e de gastos, e que depois é muito difícil recuar. Não falta. Mas eu tô curiosa para saber se foi resolvida a vida dele. Então, vamos lá. Só um gancho aqui, porque a coisa do tempo, né? E aí muita gente fala, mas eu não tenho tempo de cuidar do meu dinheiro, eu passo pro assessor. Cara... Sabe lá o que tá fazendo, né? Como assim, você passa... as pessoas fazem isso, né? Não só com dinheiro. Eu não tenho tempo de educar. As pessoas falam isso, né? A educação do filho delega pra escola. Tá louco? A educação do seu filho você vai deixar com a escola? Você jura que você vai dar na mão de alguém que você não conhece? Por mais estrelada que a escola seja, mais cara que ela seja, não pode confiar nisso. O dinheiro é a mesma coisa. Você não pode confiar que você vai entregar teu dinheiro e alguém vai resolver o teu problema. E eu acho que no caso deles, dos médicos, né, e de vários profissionais assim, focam muito em fazer o dinheiro, mas aí, e daí? Faz muito dinheiro, mas depois não consegue lidar com aquilo ali. Fica no 0 a 0, fica no padrão de vida empatado. E quando você ganha muito e gasta muito, você é pobre igual que... Né? É zero. Sim. A linha final do Excel é zero. Você é gastão. Não é rico. Exatamente. Eu queria... Não, pode completar. Não, porque ela perguntou sobre... o desfecho. Olha, eu não, é verdade, eu não tenho contato mais direto com eles. Cheguei até convidado para depois uma conversa. Mas, assim, o que eu gosto... assim, a percepção que eu tive e o que eu gosto de pensar é que essas conversas, né, foram uma semente que eu plantei ali para que, pelo menos, essa ficha que caiu nela, eu acredito que ela estava fazendo tudo isso para cuidar do casamento, né? Acredito que ela, com essa ficha que caiu ali, ela consiga orientar e ajudar, né, nisso. Mas não adianta, né? Ele tem que se abrir, porque o homem tem essa dificuldade de mostrar vulnerabilidade. É impressionante, né? Ela sabia que ela estava errada, ela estava querendo resolver.
ele não via que o problema pior estava com ele, cara. Arrogância. E assim, não tô individualizando isso, porque é uma coisa cultural. A criação das pessoas, dos homens é assim, né? Não mostre vulnerabilidade, não chore, não mostre que você tá com problema, não peça ajuda, né? Não mostra sentimento, não peça ajuda. Tanto que eu faço palestra do livro, e é muito legal, assim, porque no começo as mulheres estão assim. E os caras são tipo assim, tá falando, né? Cadê a curva cadê o gráfico da Bolsa de Valores? Aí no final, cara, os caras já estão, eles entenderam pra onde tá indo, entendeu? Porque todo mundo tem sentimento, né? É só a forma da gente olhar pra isso e que é inteligência emocional, olhar, nem vocabulário sentimental a gente tem, a gente nem sabe nomear o que a gente tá sentindo. Tô bravo, você tá frustrado, você nem sabe o que é frustração. Você sabe, eu tava assistindo ontem um programa falando sobre um curta novo do Almodóvar, que é uma história que acontece no Velho Oeste e que é a história de 2 cowboys e que o mais sensível ali é a homoafetividade deles. E que o que mais choca, eu não assisti, eu tô louca para assistir, a demonstração de sentimento desses 2 homens. Então, mais do que a questão sexual, que acho que nem é o que é abordado no curta, mas a dificuldade que o homem tem desse olhar profundo, de falar eu te amo, de mostrar os sentimentos e vulnerabilidade. E que ele quis, nesse curta, trazer um pouco essa questão à tona, como os homens não são convocados para mostrar o sentimento. Isso pode trazer inúmeros problemas financeiros. Eu acho que essa história é um ótimo exemplo. Né? Eu queria perguntar, na realidade, assim, porque eu acho que é um insight muito forte quando a gente percebe isso, né? Caramba, às vezes a gente faz até uma reflexão, né? No sentido de, será que eu tô entendendo direito para onde que tá... o que tá me trazendo determinados gatilhos ou determinados comportamentos, né? E tudo mais... Mas eu queria entender, assim, Thiago, existem maneiras de solucionar, entre aspas, isso de forma mais fácil? Ou seja, de você permitir ali que o diálogo aconteça de uma forma mais natural e sem esses mecanismos de defesa, né, de se fechar. O que seria, assim, o conselho, né, ou a dica, digamos assim, para você trazer esse diálogo de uma forma saudável, né? Especialmente aqui que a gente está falando, por exemplo, de relações afetivas, né? Enfim, de esposas com seus maridos e das pessoas que vivem juntas ali em família. Como que a gente faz para romper essa barreira e tornar esse diálogo um diálogo mais natural e que ele aconteça ali de forma realmente sincera e seja eficaz, né? Na comunicação. Sim. Perfeito. Primeiro passo é estar aberto, querer, né? Pelo menos buscar, entender que precisa, se abrir para o assunto. Nesse caso lá desse casal, ela estava aberta e ele foi sendo empurrado. Espero que esteja aberto. Porque quando tem problema, e aí vai em relacionamento, é assim, né? Ou você quer resolver ou você quer terminar. Não tem muito para onde ir, né? Os dois têm que querer, de alguma maneira. E estar aberto ouvir a sua parte boa e a sua parte ruim, principalmente, né? O que você pode fazer para melhorar. Porque é uma negociação, todo relacionamento é negociação. Você vai negociar todo dia, né? Você vai negociar quem busca filho na escola, você vai negociar, não é? Mas não é para ser, né? Acho que o que funciona na prática é ter uns combinados bem colocados. Porque o problema começa a acontecer não é quando você casa. Né? Você diz. Não é no namoro, é lá na frente. Porque as coisas vão... O caminhão de melancia vai andando, e as melancias vão se assentando, e uma parte fica para fora, porque tem sempre alguém que abre mão mais do que o outro. Então, se essa pessoa que está abrindo mão não colocar e dialogar, ela vai se sentir abrindo mão e lá na frente ela vai cobrar, sabe? Eu deixei de fazer isso por causa de você. A pessoa, eu nem sabia que você estava deixando de fazer isso. Tô nem sabendo. É o famoso combinado não sai caro, né? Combinado. E aí com dinheiro... Eu uso muito essa frase. Total. E com dinheiro tem que ter, cara. Assim, desde quem paga o quê, sabe? Qual o percentual da renda de um vai para tal coisa. E quais sonhos que a gente vai querer construir juntos. E quais sonhos individuais que eu tenho também. Porque você não pode ficar abrindo mão de todos os seus sonhos. Né? Então tem que ter esse equilíbrio. Não é simples, mas quando você coloca para agir, funciona, né? Do que eu tenho aqui, inclusive metodologias que mostram isso. Na prática, tem o teste dos avatares financeiros aqui. Eu fiquei bem curiosa quando eu vi aí na capa. Esse é um teste baseado na psicologia do dinheiro, inclusive, tem ciência por trás aqui.
basicamente você responde as perguntas, faz o cálculo e você vai ser um avatar aqui dos 6. Águia, gato, cachorro, ovelha, urso e coruja. Legal. Que tem uma descrição, é bem lúdico, mas tem bastante verdade aqui. Eu puxo a orelha também, não é só coisa legal. E é legal fazer em casal, cara. Quando nossa, casal, assim... Você sabia que eu acho que isso que você traz é super relevante, que é o seguinte, primeiro quando você está num relacionamento, quando você casa e formalmente você tem lá um contrato que está regindo aquela relação ali. Ou as outras relações, já falamos aqui sobre união estável e todos os seus desdobramentos, as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas no barco. Então, assim, e precisa ser resolvido, porque o que um fizer vai ter consequência para o outro naturalmente. Essa é uma questão. E a segunda questão que eu acho que muitas vezes os casais conseguem resolver grandes problemas, grandes traumas. Então, aconteceu assim, fui despejado, aconteceu alguma doença grave, algum grande problema, não apenas em relação ao dinheiro, mas até em outras questões de relacionamento, eles conseguem, porque é um trauma tão grande, eles conseguem sentar e se organizar para resolver aquilo, por mais duro que possa ser, porque você foi empurrado para aquela situação. A questão é que são os pequenos delitos cometidos ao longo de muito tempo, você vai negligenciando os sinais. E aí, quando você vê, o problema está instalado. E como você não construi um diálogo suficiente, confiável, ao longo de toda a vida juntos, aquilo se transforma num problema que às vezes é insolúvel. E muitas vezes aí a separação é inevitável. E vários divórcios acontecem pelo gatilho financeiro. Porque as pessoas não olham esses pequenos sinais, as pequenas dívidas, você vai deixando isso é um problema dele. Mas se você está no mesmo barco, é um problema seu também. E uma coisa, acho que muito interessante que o Thiago trouxe, que às vezes a gente não para pensar, é a questão dos sonhos e dos sonhos em conjunto e dos individuais, né? Porque muitas vezes, como você trouxe, uma pessoa, de repente, dentro daquela relação, tá abrindo mão de uma coisa para focar, de repente, no sonho da outra pessoa naquele momento. Então, por exemplo, esses dias eu ouvi o podcast que contou a história de uma menina que o marido dela, o sonho era fazer medicina. Ela falou, não, tamo junto, vai lá, faz medicina, eu vou segurar as pontas aqui. Ela começou a trabalhar exaustivamente, porque aí ele fazia medicina e aí, enfim, ele não conseguia contribuir com nada na casa, que a faculdade de medicina realmente é muito puxada e tudo mais. E aí, em um dado momento, ela começou a pensar, você é tão bom, até lembrei que você falou que era professor de inglês, você é tão bom em inglês, por que você não pega umas aulas, de repente, você não precisa estudar 8 horas por dia, estuda 5, dá algumas aulas para você pelo menos me dar uma força aqui dentro, porque tá ficando um pouco pesado e tal. E aí ele não concordou e no fim das contas ela abriu mão de um dos 3 empregos que ela tinha para fazer uma pós-graduação, que ela recebeu uma bolsa. E ela foi super julgada, que as pessoas falaram assim, mas e o sonho do seu marido? Ele ainda nem acabou a faculdade, você já tá abrindo mão e de ajudá-lo, né, dessa forma, porque aí como é que vocês vão ficar? Ele vai demorar mais tempo para fazer a faculdade e tal. E aquilo me marcou muito por causa disso que você falou, né, porque é exatamente essa conclusão, né? Que o combinado não sai caro. Se isso for determinado desde o começo, né, Thiago? Ou pelo menos se isso for conversado ao longo do percurso, acho que torna-se mais fácil, né? Com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa que eu até queria que você falasse um pouquinho. As pessoas mudam, né? E como a gente adapta, você né? tem que conversar ao longo do percurso também, né? Não é nada cravado na pedra. O que até essa questão do diálogo, né? Das emoções, o quão também pode ser importante, porque é isso mesmo, né? As pessoas mudam, os sonhos mudam, enfim, as prioridades mudam, né? Principalmente quando você tá numa família, vem filhos. Então, queria entender um pouco sua experiência com relação a isso, essas mudanças, né? Como lidar com isso e também com esses sonhos e planejamento financeiro. Eu falo que todo plano é um direcionamento, né? Porque tem pessoas que são totalmente não planejadas e outras são ultra planejadas. E quando você planeja demais também, você abre muito espaço para se frustrar, porque não vai ser como você planejou. 100% de certeza que não vai ser. Tem aquela frase que a vida não tá nem aí pros seus planos, né? Pro seu planejamento. Tipo, as coisas vão acontecer. Mas eu não planejei assim, meu bem. Tipo, meta de passos, né? Você coloca 12 mil por dia e você vai ver a realidade é outra. Tem que ter o norte e aí abrir espaço e flexibilidade. Tem que ter flexibilidade, né? Casamento, relacionamento, tem que ter flexibilidade no dia 1. Imagina como o tempo vai passando. Acho que essa coisa do dinheiro é legal porque ela reflete também uma coisa maior. O dinheiro está dentro da dinâmica e eu concordo que é um
é um contrato, literalmente é um contrato, né? Quando você se casa, mas também é um contrato, há mini contratos, né? Para dizer assim, tem combinados e que vão oscilar com o tempo. Em algum momento um dos dois está, né, investindo na sua carreira e está precisando de mais tempo, e no outro momento a pessoa está ganhando melhor ou pior, então isso vai oscilando. Exemplo, quando eu fui escrever esse livro aqui, eu precisei de total apoio da Isabela, porque eu trabalhava tempo integral, né, na XP, e eu tinha os finais de semana para escrever. Não conseguia trabalhar o dia inteiro e 8 horas da noite sentar para escrever o livro. Não consigo. Então, às vezes eu escrevia de manhã cedinho, né, porque com a cabeça fresca, né? Mas foram muitos finais de semana que eu deixei, a gente deixou de fazer coisa, deixou de viajar, e ela ficou em casa, comigo lá, me apoiando. Tudo bem, a gente teve filho também, né? Teve uma filha nesse caminho e tudo, mas ela investiu em mim. E assim, claro, eu invisto nela e esses combinados não tem uma regra, porque vai da percepção das pessoas. E é interessante que tem uma pesquisa justamente que mostra isso, né? Que pergunta, assim, a pesquisa. Elas perguntam para a esposa, né, se ela acha que ela contribui mais para o casamento do que maridos. 99% acha que contribui mais. Do outro lado também. A história do 90% do contribuição. Saber dirigir, que também, né, é bem clássica, assim. Pergunta numa sala, quem aqui dirige acima da média? Todo mundo tem alguma coisa errada, porque existe a média por alguma... exatamente. Mas assim, eu posso trazer uma coisa polêmica aqui? Eu concordo com isso, acho que tem que ter um apoio mútuo, afinal de contas você está fazendo uma construção e quando você vem com os filhos, essa construção, ela aumenta mais, né? Era uma casinha, vira um edifício, porque a construção é uma construção conjunta muito maior, é um projeto de vida muito maior. Mas eu acho que não é sustentável quando você faz isso por longo prazo. Assim, concordo. Todos os exemplos que eu conheço, que um abriu mão para o outro, no longo prazo o boleto chega e o boleto é muito caro. Porque, com certeza. E assim, já vi mulheres abrirem mão para seguir, apoiar a carreira do marido, já vi o marido fazer o inverso. Não é uma coisa que se sustenta. Então, a polêmica que eu trago é essa reflexão de que, assim, por mais que você estabeleça, você regras, critérios, você faça esse mini contrato, você está tomando a decisão a partir de um contexto. E esse contexto, como a Nayara trouxe, ele muda constantemente. Ele é mutável, exatamente. E aí você vai... se você só vai entender as consequências daquilo para a sua vida, que podem ser muito positivas ou muito negativas, quando esse contexto já for muito diferente. Então, o que eu acredito é uma coisa do equilíbrio. Sim. E aí não é o equilíbrio no sentido vago da palavra, não. É o equilíbrio de, um pouco cada um. Né? Então, agora é a minha vez. E às vezes impositivo, né? Positivo, amigão, eu dediquei 3 anos, tirei o pé do acelerador para te apoiar, agora é a minha vez, amigão. Não quer? Paciência. Porque eu acho que isso é um desequilíbrio muito grande, aí a conta fica maior para a mãe, porque ela já tem uma questão da maternidade, mas eu acredito que, assim, embarcar por completo, e existem biografias de pessoas super famosas, né? A Margaret Thatcher mesmo, foi dela, né? Que era o marido que apoiou a carreira dela. Naquela série Borgen também aparece a primeira-ministra da Dinamarca, o quanto o homem apoiou e quanto aquilo foi custoso para ela, porque ele não teve a contrapartida. Então, tem de ficção a caso real, mas que mostra que isso não é sustentável ao longo do tempo, porque quando a decisão é tomada, você tem um contexto, você tem uma emoção envolvida, você está num estágio da sua relação e que os frutos só serão colhidos em um outro momento, e esse momento pode ser tão diferente daquele, que eu acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar. Não abra mão. E se você abrir mão, abra parte, mas reserve aquilo que também para você é relevante, porque senão uma hora a conta vai chegar e ela vai ser tão alta que você não vai conseguir pagar o boleto. Aí vai ser um pouco mais tarde. Você não pode se negligenciar, de forma alguma. Acho que tudo é investimento. E a gente acaba tendo expectativa com o investimento que a gente faz. Né? O que eu vejo é pessoas que vão se acostumando a se negligenciar e abrir mão dos seus sonhos, do que faz, do que gostaria de fazer
em detrimento de uma outra pessoa. Isso é muito grave, porque você vai inconscientemente cobrar essa pessoa e ela não tem culpa disso. Porque foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. Eu estava aberta aqui numa página falando sobre justamente isso. Seja responsável pelas consequências da sua escolha, né? É uma escolha sua. Todos uma escolha sua. E por mais que você fez em nome de alguém, a decisão foi sua. Não é tipo assim, não cobra depois. Porque até tipo assim, quando também. Eu fui lá e abri mão de fazer tal coisa, não joga na cara, não. Se algo der errado, você vai culpabilizar a outra pessoa por uma decisão que você tomou, né? No fim das contas, foi sua decisão, né? Não, e se a pessoa vira para você e fala, você que quis, é verdade, não é o egoísmo. Por isso que eu acredito que é muito sério essa decisão de você abrir mão de algo que para você é importante porque pesa demais. A frase que estava aberta aqui, se tornar responsável pelas suas escolhas, você assume que aquilo do que se queixa só mudará a partir da sua própria mudança. E isso é transformador aqui, gente. Frase do livro. Exatamente, porque você tem que fazer o que está no seu alcance, né? Que vem com o que você pode pra mexer. Dele, o amuleto. Quem vê a gente no vídeo... Estamos todas munidas de amuleto. Qual foi a ideia desse amuleto? Ele assim, o livro ele fala de inteligência emocional e dinheiro, basicamente. Resumindo assim, como que a inteligência emocional e o autoconhecimento são um vetor aí para a gente lidar com o nosso dinheiro, para melhorar a nossa relação com o dinheiro. E a chave, né, virar a chave, a ideia é que a virada de chave ela começa no coração mesmo. Não no racional, né? O uso do dinheiro ele não é racional, ele é totalmente emocional. Então, se a gente entende o que está por trás das emoções que a gente está lidando e por que a gente faz o que a gente começa a direcionar melhor o dinheiro. Aí você perguntou lá sobre como é que na prática. É entender primeiro o que você está fazendo quando você tem um problema, ou quando não consegue conquistar as coisas que você está colocando, e aí você começa uma engenharia reversa. Assim, como é que eu vou direcionar isso no tempo? Quando a gente fala de negociação, de autoconhecimento, as pessoas acham que isso não é leve. Autoconhecimento não é uma coisa bacana, vai lá, o sábio na montanha meditando, flutuando. Não, cara. É você se... E por isso que o relacionamento não é simples, porque é alguém que tá te vendo com as suas fraquezas, com os seus defeitos e... Sem maquiagem. Botando o dedo na tua cara, você é assim. Então, autorresponsabilidade... que eu falo bastante, eu falo autoconhecimento, autorresponsabilidade para ter autocontrole. Primeiro vem autoconhecimento, depois... São os três autos. Eu tenho falado muito também. Para te dar autossuficiência. Para dar autossuficiência. Para você conseguir se cuidar, né? E a autorresponsabilidade é, assim, tão importante que a gente não... É automático você ver a pessoa culpando alguém. O tempo inteiro aparece, quando eu ganhar mais eu vou começar a investir. Esse cara, uma renda que dá pra ele poupar metade. Porque ele tá preso ali, entendeu? Uma vez eu fui fazer uma... O inferno dos outros, né? O inferno dos outros. Total. É o governo, a culpa é do governo. Né? É sempre uma posição de vítima. Não, esses dias eu tava fazendo um conteúdo e aí eu sempre fico olhando a produção, né? Pra ver as reações, porque principalmente quando você tá com plateia... É mais fácil, você vai vendo as reações, se tá indo bem, tá indo mal, né? Você, puxa, vamos mudar o tom, o direcionamento e tal. Agora, quando você tá num conteúdo que não tem muita gente, eu fico olhando a produção, assim. Aí eu me lembro que eu terminei, a gente tava falando sobre essas reflexões, de que você tem que ter a responsabilidade da sua vida e tal. E aí a pessoa falou, acabou, né? A gravação falou, nossa, meu, sensacional, realmente, viu? Nunca tinha pensado desse jeito. Preciso fazer alguma coisa. Não, mas sabe como é que é, né? A economia também, e também eu acabo não conseguindo fechar todos os cantos. Falei, não converti. Não converti. Achei que eu tinha convertido. Esse fiel. Mais uma, perdi mas perdi um fiel. Perdi Tiago, mas soldado. Uma questão. Esse livro, apesar de a gente estar falando muito de família, de casais, de relacionamentos amorosos, não é só para quem está em relacionamentos, né? Não. Ele é um guia, né? Até falo aqui, um guia para transformar sua relação com o dinheiro em liberdade. Ele é individual. Você pode fazer em casal, você pode ler, né, o casal e ter esses momentos em casal, né, inclusive teste aqui, dá para ser feito em casal, mas ele é um guia individual. Porque não tem como, você não vai mudar nada se você não mudar a tua cabeça, a tua forma de ver as coisas, não tem jeito. Né, o mesmo cara mora na mesma rua, dois vizinhos, um mora do lado do outro, um acorda e fala, que dia bonito, que legal, vou correr atrás da minha vida, o outro reclama.
né? Reclama do que está acontecendo. A grama no mesmo tom de verde. Coisa. O mundo é um reflexo do que você enxerga, ponto. Sim. Se você não muda a sua forma como você enxerga o mundo, ele vai ser violento, vai ser feio, vai ser triste, vai ser pobre, vai ser tudo. O mundo é o que ele é, a gente precisa se mudar. A gente está em constante mudança também. Acontece muita pessoa chegar num nível e falar assim, agora eu sou o cara, eu sou CEO, eu sou fulano, eu ganho tanto, eu ganhei tanto, tô milionário, ou sei lá, passei na faculdade de medicina, não importa. A pessoa acha que ela bateu o teto e chegou lá. E, cara, isso é o maior erro que tem, né? Porque a gente vai estar o tempo inteiro aprendendo e quebrando a cara, ainda bem, né? A gente está aqui para encarar que a gente está aprendendo o tempo inteiro. E quando a gente põe essa... É uma sintonia, né? É uma virada de chave. Essa sintonia de aprendiz e sai da cadeira de vítima e senta na cadeira do aprendiz, a gente aprende o tempo inteiro com todo mundo. O autoconhecimento é uma jornada infinita. Infinita. Se tem outra vida depois, vai ter autoconhecimento lá também. Uma coisa que eu achei interessante dessa analogia com a chave e com as emoções e o dinheiro é que nem sempre, apesar de ter um coraçãozinho aqui, né? Nem sempre é algo positivo, às vezes pode ser algo traumático, como você comentou, né? É a emoção que leva a agir. Né? É isso que vai virar a chave, né? Eu faço muito essa analogia com sustentabilidade. Eu acredito realmente que as empresas pessoas físicas, porque as empresas CNPJ são formadas de pessoas físicas, só vão mudar a chave quando tiver esse impulso. Seja do lado do propósito, do benefício que vê claramente, ou do lado mesmo do problema. Desafio. Né? Do desafio. Viu que o vizinho tá tendo problema, putz, eu vou fazer. Ou até teve algum problema pessoal, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, essa virada de chave, né? E as emoções nem sempre são as positivas, né? Eu acho que essa autorreflexão é super importante, né? Que é o que a gente estava comentando, do quanto você precisa olhar para você para entender quais são os seus gatilhos, seja para um lado ou para o outro, né? Seja para gastar muito ou para mudar a vida, né? Total. A gente... Filosofei agora. Mas a gente passa por um processo muito forte na infância, que é chamado de socialização econômica. 7 anos de vida, onde a gente ouve as pessoas falando de dinheiro, principalmente as que estão mais próximas da gente. E a gente grava isso, né? Na psicologia do dinheiro é chamada dos scripts financeiros. A gente grava isso como se fossem regras que estão ali dentro do nosso inconsciente. No DNA, né? Do DNA. Então, seus pais brigavam por dinheiro, na hora que você vai ver, a pessoa tá lá com um problema porque ela tem aquele trauma de ver os pais separados por dinheiro e tal, e aí o dinheiro vira uma coisa que... E isso tá gravado. Imagina o que tá acontecendo agora também, né? E a gente tá com... Eu falo, né? Cara, você poupar uma grana, investir uma grana, independentemente da renda que você tenha, é nadar contra a corrente, é um desafio de resistência. Porque se você fizer o piloto automático, você vai ficar sem dinheiro. Você para ali embaixo, é oferta, tá? A internet é oferta, é promoção o dia inteiro. Se a gente for no piloto automático, a gente vai comer fast food, beber refrigerante todo dia, gastar o dinheiro, comprar tudo e vai ficar se endividar, sem pegar grana crédito, e né? acima do peso, né? Porque esse é o movimento. E isso é comprovado, né? Assim, tem um pesquisador de Harvard chamado Gerald Zaltman. Ele publicou um estudo muito interessante que mostra que até 95% das nossas decisões de compra são inconscientes e emocionais. Caramba. 95% das decisões de compra inconscientes e emocionais. Então, se a gente toma decisão emocionalmente, e o marketing é muito mais inteligente, muito mais agressivo do que ele era há 5 anos, quiçá há 30, eles sabem quando a gente vai comprar e como a gente vai comprar. A culpa é do marketing? Não. Igual a culpa não é do restaurante fast food, você vai lá porque você quer. Né? Ou a não ser que você não tenha realmente a escolha E a gente ancora muito, né? Hoje eu pedi um suco de limão, depois eu queria uma tortinha de limão. Poderia ter ficado sem a tortinha, mas eu ancorei no limão. Limão é fruta, fica tranquilo. Mas você sabia quando a gente se conheceu, né? Foi num curso na FGV e eu falava sobre marketing de comportamento, que é pouquíssimo explorado, né? Nem existe essa disciplina catalogada. Mas é como você entende, você sai do conceito que era o marketing tradicional do produto, que já evoluiu para o serviço, em que você consegue customizar minimamente, colocar o cliente um pouco mais no foco da estruturação da tua oferta,
para desconstruir a partir do comportamento, porque o comportamento ele é muito único, e ele é único e inconstante, porque hoje você se comporta de uma forma, mas ela não é constante sempre, diferente do serviço que você vai ofertar e do produto que você quer vender. Então, as instituições ainda exploram muito pouco, e o marketing, de uma maneira geral, e entender como o comportamento pode ser um indutor muito mais preciso de compreensão da necessidade do cliente, de uma oferta mais adequada, mais socialmente responsável, porque você vai entender o comportamento positivo, né? De você olhar o contexto daquela pessoa. A oferta do crédito no Brasil ela é muito irresponsável muitas vezes. É um instrumento que ele vem para ajudar muito as famílias, ele tem um efeito rebote, porque ele não é ofertado de uma maneira responsável, porque o comportamento daquelas pessoas naquele contexto, que é o contexto econômico, o contexto social, o contexto emocional que ela está vivendo, é muito difícil para as empresas conseguirem clusterizar ofertas. Quando saiu aquele estudo da Ambima, das personalidades financeiras, eu me lembro que eu fui nas instituições e falei assim, olha, isso aqui é um achado para vocês ofertarem e dividirem a prateleira de produtos de vocês, e não só de investimento, a partir da personalidade da pessoa. Uma pessoa que é totalmente despreocupada com dinheiro, ela precisa de todos os instrumentos externos para ajudar o controle que ela não tem sozinha. Débito automático, aplicações programadas, tudo que você vier facilitar. Se você compreender o comportamento da pessoa, você vai ser muito mais preciso na oferta. Mas ainda há um grande caminho. E é difícil, né? Porque as organizações, elas olham como elas estão estruturadas, e a partir dessa estruturação elas querem se ofertar ao mercado. E quando você está falando de comportamento, é o inverso. Você entender aquele comportamento, como ele se configura a cada momento, para que você prepare a sua oferta. Mas é muito difícil. É isso aí. Gente. Olha, esse rendeu, hein? Vai render e vai render mais ainda. Vamos. Pois vai, Ana, anuncia. Ana. Olha, o Thiago trouxe aqui para nós 3 livros, autografou para as meninas, só que eu fui na noite de lançamento do livro e tenho o meu autografado. Então, a gente vai pegar esse aqui, e que quem está vendo a gente em vídeo, a gente vai dar para um dos nossos ouvintes. Mas tem que ir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Pode isso, meninas, @POD, isso, meninas, tudo junto. Isso, porque senão ela fala isso perfeitamente. É minha propaganda. E aí você vai nos dizer lá nos comentários, a gente vai fazer um post com as fotos do livro. Você vai dizer lá nos comentários qual foi a sua maior emoção em relação ao dinheiro. Seja ela positiva ou negativa, a gente vai escolher a melhor resposta e vai mandar esse livro aqui. O Thiago vai fazer uma dedicatória especial aí pro ouvinte do Pode Isso, Meninas. Tá aqui, Thiago. Gente, muito quem tem dificuldade aqui para saber quais as emoções, página 118, tem um quadro mapeando as emoções. É bem interessante, viu? Tipo Roberto Carlos, são grandes as emoções. Letramento emocional. Olha só. A gente não aprende isso. E aí, na prática, a gente está sentindo uma coisa e não sabe nem o que é. Nós somos analfabetos, né? A gente não sabe, isso é verdade, né? Se você tá com raiva, se você tá só frustrado, se você tá só decepcionado. Se é melancolia ou se é tristeza. Aí você vê o cara fechando o outro no trânsito, o cara sai pra bater nele, o cara nunca viu na vida, por que ele tá desse jeito? Porque ele não tá nem entendendo o que ele tá sentindo. Nem a origem, nem o quê. É isso aí. Como é que você vai descontar uma coisa pra uma pessoa? Coitada, a mãe tá no hospital, o cara tá querendo, né? E aí vai lá e vai bater no outro. É muita ignorância emocional. O problema dele não é o cara do trânsito, alguma coisa que aconteceu ali que ele não tá sabendo lidar. E aí vai descontar no trânsito, vai descontar na bebida, vai descontar na comida, vai descontar no gasto. Né? É esse o caminho. Quanto mais a gente entender como a gente tá, o que tá afetando a gente, por quê, e como que a gente pode equilibrar isso, né? Eu gosto dessa palavra equilíbrio porque não existe uma estática nisso, né? O equilíbrio ele é dinâmico. Você vai... É igual o trapezista ali na corda bamba. Se ele parar, ele cai. Ele vai ter que andar para poder se equilibrar. Então a gente tem que andar na vida para se equilibrar. Buscar conhecimento, buscar se abrir, ter humildade, mas buscar esse equilíbrio é uma constante. Muito bem, gente. Muito bom. Encerramos aqui
mais um episódio do Pode Isso, Meninas, cheio de aprendizados, né? De dicas aqui que a gente compartilhou. Thiago, queria te agradecer muito a presença aqui com a gente. Acho que foi sensacional, né, meninas? Muito bom. Sim. Obrigada, hein, Thiago. Eu adorei, gente. Quero voltar. Vamos ter muito assunto aí. Você e Isabela tem que voltar também, que a gente já tinha falado isso. Vamos. Aí, imagina, que Fala episódio de seria? tempo e a emoção. Isso tempo aí. Vocês vão jogar umas perguntas. Como é que ela em relação com o Como é que é em dinheiro? casa? Traz a Angelina Abre a aqui caixa que a de gente vai Pandora. perguntar pra ela. Ela que vai sabe. falar. Ela já tá falando mais do que a gente. Olha lá. Impressionante. A papagaia que a gente chama. Eita, Olha Nossa só. mini papagaia. muito bom. Muito bom, pessoal. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Pode Isso, Meninas. Lembrando que vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o @Pode Isso Meninas, @POD Isso Meninas, tudo junto. E quem quiser participar aí para ganhar o livro Emoções Financeiras de Thiago Godoy, tem que seguir a gente e escrever lá qual foi a sua emoção mais forte. Esperamos vocês no próximo episódio. Esse episódio conta com os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita e Débora Gonçalves, edição de Rafael Furugem e produção de Raquel Ciamarella.